Estamos aqui nessa manhã para falar da verdade. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Você que me assiste pela internet, no nosso ICAD Família, no nosso canal de YouTube. Você que está aqui hoje, tenho certeza que Deus tem uma palavra muito forte. Hoje é Santa Ceia, hoje é Dia dos Pais. Eu sei que Deus tem para nós hoje algo extraordinário. Porque a palavra de Deus, ela muda, ela transforma, ela cura, ela salva, ela liberta. O Senhor Jesus disse, sem mim não podeis fazer coisa alguma. Amém? O título da mensagem de hoje é O Pecado e a Iniquidade. Então vamos lá. O texto base é 1 de João, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Mais um. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Amém? Então vamos desmistificar uma coisa aqui hoje. Aqui foi bem claro que o Espírito Santo falou através de João, que existe pecado que é para a morte, existe pecado que não é para a morte. Muitos falam que o pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Também, blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado para a morte. Mas não é isso que o João está falando aqui. Todo pecado gera morte. Todo pecado gera morte. O salário do pecado é o quê? Morte. Mas qual é o pecado que não gera morte? Vamos lá. Atos capítulo 17, versículo 30. Atos 17, 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Então, existe o pecado da ignorância, ou seja, aquele pecado que nós não sabemos que é pecado. Então, Deus não cobra de nós o pecado da ignorância. Então, esse pecado, ele não leva à morte. Eu tenho uma mensagem no YouTube que fala do sangue de Jesus. Nessa mensagem é posto que através do sangue de Jesus, que nós vamos participar hoje, o pecado da ignorância, ele é tirado. Porque você não reconhece, você não sabe. Como que Deus vai cobrar algo de você que você não sabe que aquilo é pecado? Então, todo pecado leva à morte. Mas e o pecado contra o Espírito Santo? Vamos lá, Marcos capítulo 3, versículo 28. As pessoas dizem que o pecado contra o Espírito Santo que é o pecado de morte. Não, o pecado do Espírito Santo é esse aqui. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, se houver arrependimento. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá o quê? Perdão, é culpado do pecado eterno. O pecado contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Não adianta, não tem como você ser perdoado quando você pecar contra o Espírito Santo. Então, há uma diferença do pecado de morte. Então, todo pecado leva à morte? Sim. Mas qual que é o pecado que não leva à morte? O pecado da ignorância. E a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não tem perdão, não adianta. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Se eu não me engano, está lá em Hebreus capítulo 6, que depois de você conhecer tudo, é mais ou menos isso. Olha lá, Hebreus 6, versículo, está lá? Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, você já conheceu, teve revelação, provaram o dom celestial, cura, libertação, tornaram-se participantes do Espírito Santo, até orou em línguas, experimentaram a bondade da palavra de Deus, viu que a palavra de Deus realmente é verdadeira, e os poderes da era que há de vir. Então, você conhece tudo, mas caíram.
é impossível que seja reconduzido ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-os à desonra pública. Então, uma pessoa que já experimentou tudo, ela conheceu o Espírito Santo, ela conheceu a palavra, milagre, mas de repente ela falou, não quero mais Deus, Deus não existe, esse negócio de igreja não é bom, não concordo. Então, e essa pessoa, ela está blasfemando contra o Espírito Santo. Por quê? Porque ela já conheceu tudo que Deus poderia dar a ela. Ela já foi abençoada, ela já foi curada, ela teve a prova da palavra de Deus, ela manifestou dons do Espírito Santo. Quer dizer, Deus apresentou tudo o que ele poderia para o homem. Mas mesmo assim, ele desistiu, foi embora, saiu da igreja, não quis saber mais e foi fazer outras coisas erradas. É impossível essa pessoa voltar, é impossível essa pessoa retornar. Acho que é o próximo versículo, né, que ele falou. É impossível que seja reconduzido ao arrependimento. Essa pessoa nunca vai se arrepender. Por quê? Porque Deus não tem mais nada para mostrar para essa pessoa que vai convencê-lo. Quem convence é o Espírito Santo. E mesmo ele conhecendo o Espírito Santo, mesmo assim ele não quis. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é muito difícil, mas tem gente que comete. E esse não tem perdão. Amém? Então, voltando ali em 1 de João, onde nós começamos, que o Senhor disse, volta lá em 1 João, capítulo 5, versículo 17. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Irmãos, o que o João estava querendo nos dizer aqui nessa passagem? Falando do pecado de morte, pecado, né, que há pecado de morte, há pecado que não é de morte. Ninguém é considerado pelos apóstolos, você não vai encontrar isso na Bíblia, você nunca vai encontrar isso na Bíblia. Se você encontrar, me avise, porque eu não consegui encontrar. Ninguém é considerado pelos apóstolos, ou na palavra, que pessoas nascidas de novo ou cheias do Espírito Santo que estavam na prática do pecado. Você não vai encontrar uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que nasceu de novo praticando o pecado. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Por quê? Porque nasceram de novo. Mas por que tem gente que, né, que é de Deus? Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. Aí que está o segredo que as pessoas não entendem. As pessoas generalizam tudo. A pessoa que tem iniquidade, todo mundo tem, a iniquidade é que faz a pessoa pecar. Mas o nosso espírito, eu vou falar daqui a pouco, que nasceu de novo, nosso espírito, aonde o Espírito Santo se uniu com o nosso espírito, onde Jesus habita, aquele lugar nunca mais vai pecar. Porque o nosso espírito ainda tem partes que são controladas pelo inimigo, porque senão a gente não pecaria. Essas partes ali é chamado iniquidade, que vem vindo desde Adão. A iniquidade vem desde Adão. Por exemplo, Davi tinha um coração segundo a vontade mas pecou feio, hein? Porque dentro dele tinha uma iniquidade de prostituição. Diz os estudiosos que Davi era filho de uma prostituta. Ele não era da mesma mãe que os irmãos. Por isso que você viu que a vida da família de Davi foi causado maior impacto na área sexual. O Salomão chegou a ter 1000 mulheres. Teve irmão, filho de Davi que teve relação sexual com a própria irmã. Então, Davi teve um caso com uma mulher do seu amigo, foi um adultério, entendeu? Veja o que aconteceu na vida de Davi. E Davi disse lá em Salmo 51 que ele foi gerado em iniquidade. Então, a iniquidade trouxe toda essa maldição, mas ele tinha uma parte do coração dele que era de Deus, que adorava a Deus. Ele fez muitos louvores, ele era um homem de guerra, não perdeu guerra nenhuma. A única guerra que ele perdeu foi para a mulher, foi para a prostituição, foi para o sexo. As outras guerras ele venceu todas, ele era um homem guerreiro, um homem segundo o coração de Deus.
Então, a iniquidade é que tem feito as pessoas pecarem. A iniquidade faz com que as pessoas, elas não sejam perfeitas. Por isso que quanto mais nós vimos na mensagem passada, nós temos que nos livrar dela. Nós temos que nos livrar da iniquidade para que você possa cada vez mais ser uma pessoa que agrada a Deus. Porque a coisa mais triste, quem é de Deus, quando a gente peca, a gente erra, às vezes por palavras, às vezes por alguma atitude errada, irmãos, na hora vem aquela tristeza, puxa vida, não devia ter falado aquilo. Isso é bom você sentir isso. O ruim é quando você não mais sentir isso. Você sente prazer de fazer, você sente prazer de humilhar, você sente prazer de falar as coisas. Não, eu tinha que falar. Não, a Bíblia diz que você tem que ter o fruto do Espírito Santo, domínio próprio, mansidão, amabilidade, né? Tudo aquilo que vem do coração de Deus. Outra coisa, João está nos mostrando nessa passagem quem é de Deus e quem não é de Deus. Então, existem aquelas pessoas que são de Deus, existem aquelas pessoas que não são de Deus. Eu estou falando dentro da igreja, irmãos. O pessoal que está no mundo, a gente já sabe que não é de Deus. Pessoas que não têm Jesus, não nasceram de novo. Agora, tem muita gente dentro da igreja que se diz ser de Deus. E falam que são de Deus, por quê? Porque passaram por um batismo. Na mensagem passada que eu coloquei ontem, da semana passada, vocês vão entender isso. Irmãos, ser de Deus é uma mudança de coração. O teu coração muda. Uma pessoa de Deus, ele está todos os dias aptos a mudar. Todo dia ele quer se converter. Tudo aquilo que ele vê de errado, ele fala, não, a partir de hoje eu não faço. Aquele que é de Deus, ele sabe. Ele começa a aprender, ele começa a buscar, ele quer fazer aquilo segundo a vontade de Deus. Ele quer agradar ao seu Deus, porque a Bíblia diz, agrada o teu Deus, que ele satisfará o desejo do teu coração. Busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Você não precisa, tem gente que quer um caminho diferente, uma opção. Lembre-se, a opção sempre será do diabo. Jesus falou, eu sou o caminho, não existe outro caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida eterna. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Se você tiver uma opção do Evangelho, é o diabo que está te levando. Às vezes, eu vou falar daqui a pouco, a religião faz isso. A religião é do diabo, porque Deus não deixou religião, Deus deixou a verdade, Deus deixou a palavra dele. Quem segue uma religião está enganando-se, está sendo enganado por Satanás, porque Deus não deixou, Deus deixou a palavra dele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Permanecer santo não quer dizer que alguém não possa tropeçar, é o que eu estava dizendo. Permanecer na santidade não quer dizer que nós não vamos errar, nós erramos, todos nós aqui erramos. Olha o que ele diz aqui, meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, não quer dizer que eu e você não vamos errar. Vamos sim, mas imediatamente eu tenho que ir até o meu advogado e pedir perdão, porque ele vai me defender diante do Pai. O que está acontecendo hoje? As pessoas não sabem mais o que é pecado, eles acham que o pecado não mata, eles acham que porque ele nasceu de novo, que a graça de Deus passa a mão na cabeça, né, a hipergraça, passa a mão na cabeça, dando autoridade para as pessoas pecarem, porque ela já é salva. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é uma invenção do diabo. Isso é uma doutrina demoníaca que se espalhou, e hoje está espalhando em muitas igrejas, que é fácil, né? Se uma vez salvo, salvo para sempre, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Para que eu veio? Eu já sou salvo, eu já aceitei a Jesus, já fui batizado, acabou. Eu nunca mais vou perder, eles falam que nunca mais perde a salvação. Que blasfêmia contra o Espírito Santo. Que blasfêmia contra ele. Uma heresia dessa, né? Outra coisa, existe hoje uma falsidade no meio cristão.
de pessoas que continuam amando o mundo e praticando o pecado, achando que uma confissão os tornaram salvos. Vamos aí? 1 Coríntios 5, versículo 11. Mas agora estou escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, olha aí, seja imoral, avarento, mão de vaca, isso aqui, viu? Pessoa aqui. Idólatra, eles não adoram imagem, mas adoram o dinheiro. Adora filho, adora um monte de coisa. Caluniador, fala mal dos outros por detrás. Né? Fofoqueiro, fofoqueira, caluniadores. Alcoólatra ou qualquer outro vício. Ladrão, principalmente que rouba a Deus. Na minha Bíblia está escrito, roubará o homem a Deus, o que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E a Bíblia diz que o ladrão não vai entrar no reino de Deus. E você não deve andar nem com essas pessoas. Com tais pessoas você nem deve comer, irmãos. Mas diz que é irmão, viu? Diz que é crente. Diz que é evangélico. E aí você vai se assentar na mesa dessas pessoas, você sabe que estão contra a palavra de Deus. Não sou eu que estou... mas a Bíblia diz que tem que amar. Mas o Senhor diz, o cara vem para você falando que é teu irmão, diz que é tua irmã, diz que é de Jesus e pratica essas coisas. Ao versículo 13. Deus julgará os de fora. Expulsem esses perversos do meio de vocês. É para se isolar. Tem muita gente que diz que é evangélico, irmãos. Mas você vai ver a vida deles, você não tem que comer com essas pessoas. É duro, né? Tem gente que fala, puxa vida, cadê o amor? Então, isso é amor. É mostrar para vocês o certo e o errado. As pessoas acham que amar é sentimento. Não, existe o sentimento humano, que a gente ama as pessoas, amém? Mas o que Deus diz, amar a mim, aqueles que me amam, são aqueles que cumprem os meus mandamentos. E o Senhor acabou de dizer, não coma com essas pessoas, não se assente. O que está lá em Salmo? Não se assentar na mesa dos... Aqueles que ficam escarnecendo de Deus. Mas é meu parente, e daí? Por isso que parente é bom, bem longe. Você tem que cuidar da sua família, irmãos. O Senhor diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé. E esse é pior do que o infiel. Você tem compromisso com a tua família, não com teus parentes. Como eu disse na mensagem passada, tem gente que cuida muito mais dos parentes do que da família. Você vai dar conta da sua família, irmãos. O Senhor mandou você cuidar da tua família. Você tem que estar com a tua família. Tua família é você, teu esposo, tua esposa, teus filhos. O que mora na tua casa. O casado é parente. Neto é parente. Deu para entender? O que está morando na sua casa, que come as tuas custas, a tua família. Porque lá tem um sacerdote, que é o pai, e tem aquela ajudadora, que é a mãe. E os filhos estão sujeitos aos pais. Então, tudo isso o Senhor vai cobrar da gente. E quem não está fazendo isso está no pecado. O pecado não é matar, eu não peco, mas como que você trata a sua família? Como que você trata a tua esposa? Você dá a vida por ela? A Bíblia, Jesus falou, maridos, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. Dê sua vida por ela. Você está dando a vida pela tua esposa? Não, então você está em pecado. Mulher, você é sujeita ao teu marido? Você se submete a ele quando ele fala? Eu lembro que você assiste, lê na Bíblia, né? Você vê que a Sara chamava o marido de meu senhor. A esposa chegar para você e falar assim, sim, meu senhor. É muito só, que é? Está vendo que eu estou ocupada? Então, assim por diante, né? Mudou o negócio, né? E, infelizmente, as coisas estão desse jeito. Voltando. O jovem rico, Mateus 19, 16. O jovem rico tinha algo dentro dele que não agradava a Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês, hoje a maioria dentro da igreja tem o que o jovem rico tinha dentro dele. Primeira coisa, Jesus já deu uma patada nele. Mas que amor é esse, né? Ele dá uma patada no jovem rico quando ele vem conversar com ele. Vamos lá, primeira patada. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Tem uma outra tradução, não sei se
acho que é outra tradução que diz que ele fala, bom mestre. Ele falou, bom não, bom é Deus. É outra passagem, né? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus está falando. Por que você está perguntando o que é bom? Porque chamou ele de bom mestre. Há somente um que é bom. Aqui, é isso aí. Ó. Chegou. Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Então, ele falou, por que você está me chamando de bom? Só tem um que é bom. Bom é Deus. Tem uma tradução, outra tradução que diz, bom é Deus. Então, Jesus já fala para ele, porque ele já sabia que esse cara aí já estava lá para encher a paciência de Jesus. Tem gente, irmãos, que só quer encher a paciência. Essas pessoas, elas não querem andar realmente no caminho de Deus, mas querem se justificar. E Jesus já chegou nele e falou, ó, por que você está me chamando de bom? Está aqui. Certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus, não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Acabou. Não, porque Jesus não queria ser adorado. Não, ele podia ter falado de outra maneira. Ele falou, não, filho, não fala desse jeito que eu sou bom, não, porque só Deus. Ele falou, por que você está me chamando de bom? Então Jesus sabia que dentro dele tinha algo errado. E ele queria mostrar isso. Isso é amor. É quando alguém quer te mostrar o teu erro. É quando alguém quer que você realmente volte para o caminho. Isso é amar uma pessoa. Amar o teu próximo, amar o teu irmão como a ti mesmo. Não está no mandamento? A Bíblia diz, amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus diz. Todas as coisas, primeiro é Deus. Aqueles que me amam são aqueles que cumprem os meus mandamentos. Depois ele disse, ame o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ensine ele a andar no caminho como você anda. Que adianta você dar pão? Que adianta você dar feijão? Que adianta você dar cesta básica? Que adianta você dar dinheiro? Que adianta você ajudar a pessoa? E se a pessoa não quer Deus? Quem não quer Deus não adianta, irmãos. Nós somos igreja. O Senhor nos chamou para que nós pudéssemos fazer a obra de Deus. A obra de Deus é levar as pessoas à salvação. Só isso ele pediu. Prega o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Que adianta você estar ajudando uma pessoa, perdendo o tempo que aquela pessoa vai para o inferno? Porque não tem Jesus? Ou vocês acreditam que alguém vai para o céu sem Jesus? Vocês acham que uma pessoa vai para o céu sem Jesus? Não tem como, irmão, sem mim. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então, para que perder tempo com pessoas que você sabe que não quer? Ore, continue orando, pregue, mas o Senhor diz, chegava nos fariseus, nos escribas, chamava eles de raça de víboras. Jesus falava isso. Está escrito na Bíblia. Um dia, tem gente que não gosta que eu falo isso, mas está escrito na Bíblia. A Maria chega lá, Jesus estava pregando, e ela interrompeu o culto, que ela se achava um pouco importante, creio eu. Aí vieram falar para Jesus, mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí querendo falar com o Senhor. Aí ele falou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. A minha família é quem faz a vontade do Pai. Eu não estou dizendo que você deve desprezar as pessoas, ser mal educada com as pessoas, não. Mas você tem que ser inteligente. Tem gente que passa a vida inteira orando por uma pessoa e não só aquela pessoa, e aquela pessoa não quer Jesus. E quantas pessoas precisou de você e você não quis? Porque você só tinha sua mente voltada àquela pessoa. Porque você queria. Você já perguntou para Deus? Você achava? Não, porque as pessoas pegam um versículo na Bíblia e fazem doutrina. Eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Amém, é promessa de Deus. Mas esquece que tem o livre-arbítrio. Todo mundo tem livre-arbítrio. E se eles não quiserem? Quantos filhos de... Você viu o filho do pastor aí que matou o pai, o pastor, e matou a mãe? Um pastor que era, se eu não me engano, médico também. Essa semana, satanista. Depois ele se matou. Foi em Belo Horizonte? Foi lá em Minas, acho que foi. Espírito Santo, é? Essa semana aí.
pastor, disse que o pastor era excelente pastor, cuidava de jovens, não sei quantos anos de ministério, mais de 40 anos de ministério, se eu não me engano. Se eu estiver errando, aí me desculpe. E o filho nasceu na igreja, estudava medicina, foi lá, matou a mãe, passou a faca, depois o pai veio, saiu no outro quarto, acho que estava orando no outro quarto, já disseram que ele não vivia bem com a esposa, porque ele estava dormindo, de repente o homem foi orar no outro quarto, e saindo, viu o barulho, e chegou lá, o filho tinha acabado de matar a mãe com a faca, e ele tentou ainda se esconder, o filho foi lá e esfaqueou ele, matou ele, ligou para um parente, dizendo, ó, fiz uma besteira. Aí na Bíblia, tinha uma folha da Bíblia, eu tive que obedecer. Dentro da casa cheia de pentagramas, sangue, entendeu? E nas portas 666. E depois ele se matou. E aí? Estava dentro de casa, um filho, irmãos. E aí, foi para onde o rapaz dele? Talvez, creio que o pai e a mãe, sendo de Deus, foi para o céu. Mas esse menino, e está assim hoje. Nós não podemos, irmãos, nós não podemos duvidar de ninguém. Maldito é o homem que confia no homem. Então, voltando, aqui tem a continuidade também, né? Então vamos lá. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Isso aqui já tem que fazer, irmão. Isso aqui é obrigação do crente. Isso é mandamento. Aqueles que me amam são aqueles que cumprem os meus mandamentos. A tudo isso tem obedecido, desde a adolescência, o jovem rico falou, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta ainda uma coisa, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Então veja, o que ele fez? Ele não gostou disso, acho que é o próximo versículo, né? Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. O Senhor Jesus falou, tem algo dentro de você que eu não gosto, você ama o dinheiro. O dinheiro é teu Deus. Você acha que o dinheiro vai resolver a sua vida. Você acha que o dinheiro vai resolver essa situação. Não. Sabe por quê, irmãos? O dinheiro que vem do mundo, ele é maldição. O dinheiro que vem do reino de Deus é a bênção para a sua vida. Deus, ele cuida dos filhos dele. Você não cuida dos teus filhos? E cuida bem. Todos nós aqui cuidamos bem dos nossos filhos. E nós sabemos e queremos dar o melhor para eles. O melhor estudo, melhor roupa. Tudo que a gente quer dar o melhor. Ele falou, se vocês que são maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, ainda mais o Pai que está no céu, lhe darão coisas boas. Então, tudo que Deus tem para nós, irmãos, é o melhor da terra. Só que as pessoas estão sendo enganadas, porque elas acham que Deus vai abençoar quem está no pecado. Aí a pessoa consegue uma coisa no pecado e fala, glória a Deus. Deus fala, não tem nada a ver com isso não, filho. Isso aí foi o inimigo que não quis resistir, por quê? Porque ele sabia que você é dele, ele falou, para que eu vou resistir? Deixa ele achar que ele está fazendo a coisa certa. Está no pecado. Ah, mas consegui, porque o pessoal tem isso, né? O pessoal recebe bênção, pensa que é de Deus. A mulher que tinha fluxo de sangue, ela recebeu a cura, sim ou não? Pela fé dela. Mas Jesus falou, quem eu curei? Quem eu curei? Ele não conhecia ela. Tem muita gente recebendo bênção, mas não conhece Jesus. E Jesus vai falar no último dia, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais iniquidade. Os leprosos, quantos foram curados? 10. Quantos foram adorar o Senhor? 1. E os 9 foram curados? Foram. Quem foi salvo? Só 1. Por quê? Reconheceu e veio lá e se prostrou diante de Jesus. Só você voltou para adorar o Senhor só. Então, quer dizer, ele foi salvo. E os outros 9 foram curados, irmãos. Infelizmente, hoje na igreja é assim. A pessoa compra um carro, compra uma casa, ela recebeu, ela acha que aquilo é Deus que está ajudando, porque deu dízimo na igreja, porque deu oferta na igreja. Para com isso. Olha para a sua vida se você está em pecado. É o diabo que está te enganando. Ele está te dando corda para te enforcar lá na frente. E saiba de uma coisa, a iniquidade está sendo colocada, porque o pecado gera iniquidade, maldição. Se não for arrependido, vai gerar maldição. Eu visito a maldade dos pais nos filhos.
A pessoa que continua no pecado, irmãos, ela não tem salvação, porque o pecado gera o quê? Morte. Nós vimos, João falou, olha, há uma diferença, existem dois grupos aí. O pecado é para a morte, o salário do pecado é a morte. Todo mundo peca, mas o Senhor diz, temos um advogado. Fica no erro. Se você partir no erro, o bicho pega. Uma pessoa que não perdoa alguém, eu não perdoo aquela pessoa, você vai para o inferno. Porque se você não perdoar, você não é perdoado, a Bíblia diz. Eu faço tudo, mas eu não consigo perdoar. Por que você não consegue? Porque está faltando Jesus no seu coração, está faltando o Espírito Santo. É o Espírito Santo que consegue fazer você perdoar. Você sozinho, você não vai conseguir perdoar ninguém, não. Porque o ser humano é mau. Nós somos vingativos. Nós somos, às vezes, invejosos. Mas o Espírito Santo não deixa você agir dessa maneira. Ele te traz o fruto do Espírito em nossas vidas. Se você não quer dar o dinheiro ou largar o amante, o que está... Hoje a igreja, né, as pessoas falariam isso para os jovens. Olha o que as pessoas estão falando para as pessoas hoje aqui na igreja. Você vai na igreja hoje, um monte de igreja, pode ir, eles vão falar isso para você que está no pecado. Suponhamos que você seja o jovem, rico. Você está aqui na minha igreja e eu falo para vocês, olha, se você não for dizimista, você está roubando a Deus. Aí você... Aí você vai para uma outra igreja. Aí o pastor vai falar isso para você. Você vai encontrar um monte de igreja que vai falar isso aqui para você. Ó aqui. Não se preocupe. Se você não quer dar o dinheiro, ser dizimista, ou largar o seu amante, ou deixar o vício, ou esse ódio que você tem no coração, Jesus ainda te ama e entregou a sua vida por você. Está sendo enganado? Não, Jesus te ama. Jesus ama o pecado. Tem uma coisa que o pessoal fala, né? Eu concordo um pouco. Deus ama o pecador, mas não ama o... Mas só que ele disse que aquele que está no pecado não herdará o reino de... Então, quer dizer que o Pedro falou, o João falou, não se assente com essas pessoas, não coma com essas pessoas, não ande com essas pessoas, porque estão dizendo que são teus irmãos e não são teus irmãos. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Jesus falou, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. E Jesus falou, eu vim para fazer a vontade do Pai. E quem vê a mim, vê o Pai. Faça aquilo que eu faço, faça aquilo que eu ensinei. Então Deus ama todo mundo? Então tá bom, João 3,16. Deus ama aquele que está no pecado? Tá bom. Deus não está nem aí com o teu pecado. Até parece que Deus não está nem aí com o teu pecado. Por que a gente vem participar da Santa Ceia, irmãos? Porque a gente reconhece o que Jesus fez na cruz. O que ele fez? Ele morreu por causa dos nossos pecados. Agora, todo aquele que se arrepender e sai do pecado, recebe o que Jesus fez na cruz. Mas se você não se arrepende e continua no pecado, você não herdará o reino dos céus. Olha aí, João 3,16. Porque Deus tanto amou, está falando de amor, ó. Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, o único, para que todo que nele crê não pereça. Irmãos, ele está separando o povo. Ele deu o Filho dele para todos, mas, para todo que nele crê. Quem não crê nele está fora, filho. Deus não tem nada a ver com quem não crê nele. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quem crê e for batizado será salvo. Os sinais seguem os que creem, irmãos. Olha que está lá em Salmos 101, versículo 6. Meus olhos aprovam os fiéis da terra. Eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Acabou. Esse negócio de crente no pecado que Deus ama, que Deus sabe, que Deus conhece. Para com isso, irmãos. Ou se ensina ou não, fora disso é procedência maligna.
Para com isso aí que Deus ele está contente com você no pecado. Não, ele chama o pecador. Eu estou falando com crente, quem é do mundo é outra coisa. Ele chama o pecador para mudar. Ah, não, mas a graça, a minha Bíblia diz que a graça, ela é uma professora. Vamos lá, Tito 2:11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Está aqui. E o que ela faz? Ela nos ensina a renunciar o que é pecado, a impiedade, e as paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nessa era presente. Então, para você ter direito à graça, você tem que viver assim, não no pecado. Ah, eu estou no pecado, Deus perdoa. Ai, Senhor, me perdoa, mas você vai mudar? Não, então você não adianta pedir perdão para Deus. Pedir perdão qualquer um pede, até papagaio. Ensina o papagaio a pedir perdão, ele pede. O perdão ele só deve ser pedido quando há arrependimento primeiro. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Se você não se arrepende do pecado, não precisa pedir perdão, que é jogar a palavra fora, gastar a palavra. Ó Senhor, me perdoa porque eu roubei. Ó Senhor, perdoa porque eu adulterei. E aí, mas vá, não peques. Então, quando há arrependimento, você não pratica de novo. O arrependimento é isso, é você não fazer de novo. Voltando. O amor de Deus e sua misericórdia nos mostra o que está errado em nós, para haver reconciliação com Deus. 2 Coríntios 5,19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então Jesus veio, ele não olhou para o pecado dos homens e falou, mas você precisa se reconciliar com Deus. Como que eu me reconcilio com Deus? Lembre-se que todos nós, por causa do pecado de Adão e de Eva, nós estávamos separados. Jesus veio para nos reconciliar. Ele não olhou para o pecado de ninguém. Olha, não vou olhar para o pecado de ninguém, vocês fizeram coisas erradas, mas agora vocês precisam voltar para Deus. E como que eu faço? No pecado eu vou voltar? Não. Irmão, ninguém vai entrar no céu estando no pecado. Se eu hoje estou... Ai, isso que dói no ouvido desses crentes, que eu vou falar agora. Porque eles creem que uma vez salvo, salvo para sempre. Irmãos, se na última hora eu estiver no pecado, eu não vou herdar o reino dos céus. Mas se na última hora eu me arrepender de todos os meus pecados, eu vou para o céu. Mas isso é injusto. Eu passei 50 anos dentro da igreja, só porque eu pequei na última hora, eu fui para o inferno. É. E aquele que pecou 50 anos, na última hora se arrependeu, foi para o céu. É. Porque Jesus só veio para isso, para nos reconciliar com Ele. Isso é justiça de Deus. Ele não quer saber do que você fez nesse mundo. Esse mundo aqui parou, irmão. Esse mundo aqui está destruído. Ah, mas eu tenho que ganhar. Ganhar o quê? Claro que vai ter o galardão também, né? Quem andou na obra, quem fez a obra de Deus, quem recebeu o galardão. Só que essa pessoa que foi na última hora não tem galardão nenhum lá. Eu já dei essa mensagem sobre o galardão, que é o julgamento do trono branco. Tem 2 julgamentos lá, os ímpios e os salvos. Os salvos já estão no céu, já estão lá. Mas vai passar por julgamento para receber o que eles têm direito. O que você conseguiu aqui na obra de Deus, você vai ter direito. E o que mais te dá galardão chama-se ganhar almas. Quanto que você ganhou de alma? Quanto que você patrocinou para ganhar alma? Porque às vezes você não é aquela pessoa que é de evangelizar, mas você é aquela pessoa que foi chamada para patrocinar a obra de Deus. Quantas pessoas você ajudou? Quantas pessoas você pregou o evangelho? Quantas pessoas você chamou? E assim vai, é o nosso galardão. Voltando, a religião é a alternativa oferecida pelo diabo para nos fazer achar que estamos bem com o Senhor. Não vista, não assista, não coma. A religião é assim, né? A religião te põe um monte de dogmas. Ó, você não pode vestir isso. Irmão, o que você não pode vestir, o Espírito Santo te fala.
é aquilo que sai fora da normalidade, nem de mais nem de menos. Tem gente que usa roupa de menos, mas tem gente também que usa roupa de mais. Se o cabelo está curto, está comprido, está médio, está branco, porque ficou velho. Mas presta atenção como esse pessoal, esses jovens estão com cabelo azul, vermelho, todos eles têm problema com os pais. Pode ir lá perguntar. É uma dica. Você lembra, quem assistiu a Cruella? Meia branca, meia preta. Tinha problema com a mãe. Então, nada vem do nada. Então, o que acontece, irmãos? Acontece que as pessoas, elas acham, né, que elas vão ser salvas, que ela não tem problema nenhum, e que a igreja começa a colocar doutrina, você não pode usar essa roupa, você não pode usar esse cabelo, você não pode usar maquiagem, você tem que contar todas as bolinhas todos os dias, você tem que levar a imagem, você tem que pagar penitência. A religião ensina essas coisas. Você tem que levar essa imagem para sua casa, jogar água, pôr um cafezinho para tomar. Então, a religião... Aí o pessoal fala, está vendo? Ele tomou, lógico, a água evapora. O café é líquido, né, feito com água. Aí vai diminuindo, né? Isso é óbvio, né? E o pessoal pensa que o santo tomou café. E assim por diante, faz os seus rituais, entendeu? Hoje é uma briga muito grande aí em escola, né? Escola do mundo, que tem festas pagãs, né? Tem festas juninas, festas não sei o que lá, adorações a santos, tem a Halloween, e a pessoa deixa o filho lá, o crente deixa o filho nessa escola. Não, pastor, mas no dia não deixo ir. Para com isso, você está sacrificando teu filho. Você sabia que nós temos uma escola aqui na cidade que é uma escola cristã, com princípios cristãos. Você deve colocar o teu filho nessa escola, se puder, né? É paga. É ali na São Sebastião, Arca de Noé. Ensino Mackenzie. Não, o pessoal crente está colocando no mundo. Ou está te colocando em escola particular que não é. Para com isso, irmãos. Você está em rebeldia? Você prefere colocar numa escola que não é cristã, com o princípio do mundo? Isso é rebelião contra Deus. Contra Deus. Por quê? Porque Deus colocou a escola. Ah, mas perfeita não é nenhuma. Mas eu prefiro ter meu filho numa escola cristã, que tem lá princípio cristão, tem oração, tem Bíblia, do que numa escola no mundo. Tem Halloween, tem ideologia de gênero, né? Que agora está entrando. Está nas cartilhas aí já, e você não vai poder falar nada, porque você que escolheu. Você que escolheu, você que escolhe, você que decide. Cada um tem uma condição, mas se você puder, escolha uma escola cristã. E nós temos aqui, na nossa cidade. Inclusive, os donos são obreiros aqui na nossa igreja. Então, as pessoas precisam aprender e buscar, irmãos, as coisas certas. Não, mas a religião começa a ensinar um monte de dogma, e aí? Você vai fazer... Aí você está todo mundo na escola lá, ensaiando a quadrilha, e teu filho fica lá. Né? Que no fundo, criança... Aí as outras... Quem que é o culpado? O pai e a mãe. Sendo que tem escola para eles colocar, onde o pai não vão receber bullying. É que os pais só pensam em si, não pensam nas crianças. Infelizmente é isso. Cuida da tua família, cuida dos teus filhos. Sacerdote, abre os teus olhos. Você investe em carro, investe aqui lá, não investe no seu filho. Investe na educação dos seus filhos. A Bíblia diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Nós precisamos ensinar os nossos filhos o caminho que deve andar. Voltando. 2 Coríntios 5,17, já foi? Então põe lá. O que é ser nova criatura? Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Então, o que é uma nova criatura? Irmão, quando tem muita gente que não entende esse versículo aqui. Fala que agora é tudo novo. Não, a partir do momento que você se tornou filho de Deus, o teu procedimento é novo. Você vai andar com pessoas diferentes, você vai pensar diferente, você vai falar diferente, você vai se comportar diferente. Isso é uma nova criação.
Você era do mundo, você xingava, saía, bagunçava, falava palavrão, blasfemava, ficava olhando o bumbum das mulheres na rua, e você ficava fofoqueira, falava do mal da vida do fulano, da ciclana, da beltrana, da cunhada, do cunhado. Era aquela... Agora não, agora se tornou tudo novo. Você vai ser diferente agora. Você vai ser como está escrito na palavra de Deus. Isso é uma nova criação. Se tornou tudo novo para você. É tudo novo porque você não praticava aquilo. Você não tinha aquela condição, você não andava daquele jeito, você não tinha aquela mania, você não tinha aquele comportamento. Você andava diferente, agora é tudo novo. Eu que era do mundo, eu fazia as coisas diferentes. Depois, agora eu vim para Jesus, sou diferente. Precisamos mudar. É assim? Não. É um processo. Você vai lutando com certas coisas que para sair da gente dá trabalho. Mas você sabe que aquilo é pecado. Então, lute, irmão. Não parta desse jeito, não. Tenta partir o mais santo possível e, se for pecado, da ignorância. Deus vai te livrar da ignorância. Mas daquele consciente, irmãos, pede perdão e volta e faz de tudo. Busca, ora, jejua, consagra. Eu vou quebrar minha carne até eu conseguir isso aqui. E é assim que faz. Então, uma nova criatura é a ressurreição do nosso espírito. Nosso espírito estava morto pelo pecado de Adão. E o que nos tornamos? Qual foi a mudança em nosso ser depois que nós nascemos de novo? Nascer de novo é quando o nosso espírito, unido com o Espírito de Deus, passa a ser interpretado pela nossa alma. Vê lá Atos 2:38. Atos 2:38. Irmãos, nascer de novo, o nosso espírito começa a se comunicar de novo com a nossa alma. Você começa a ler, olha, tive uma revelação. Olha, quer dizer, o espírito está em comunicação, porque a nossa alma só se comunicava com o diabo. O diabo falava de todo dia, ele tenta ainda falar, ele fala com a gente. Você se comunicava a nossa alma se comunicava com as coisas deste mundo. Eu vou trazer a mensagem uma hora aí da 7 dimensão, você vai entender o que é isso, ou como acontece no mundo espiritual. Atos 2:38 diz, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Veja, arrependimento, para perdão dos pecados. Então, sem arrependimento, não vai ter perdão, irmãos. E receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito é santo, ele não habita no templo contaminado. Versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Os que aceitaram. Então, teve gente que não aceitou. Tem gente que não aceita a palavra de Deus. Eu não concordo com isso. Irmão, se você concorda, não concorda, sem corda, concorda, com mais corda, menos corda, não importa o que você acha. Para nós, convertido, é o que está escrito, é o que vale. Não é isso no documento, irmãos? Você vai lá na escritura, você faz um contrato. Aí você não lê aquelas linhas pequenininhas. Aí você vai lá reclamar. Aí ele pega uma lupa e põe lá para você, nas linhas pequenininhas, você concordou, você assinou, e não adianta você levar no justiça que o juiz vai dar causa ganha para ele. Por quê? Porque você, quando assinou, você concordou. Você, quando aceitou a Jesus, você assinou um contrato com Deus, de servir a Ele, de ser dele e de fazer a vontade dele aqui na terra como no céu. Não mais a sua vontade, que não seja mais eu, mas que seja o Senhor. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O batismo não é entrar nas águas em nome de Jesus e a decisão de morrer para a nossa vida pecaminosa. Vamos lá, Romanos 6:4. Eu entrei no batismo, fui batizado e você não vai deixar a sua vida de pecado, não? Você vai continuar no pecado? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. É outro estilo de vida agora.
Antigamente nós falávamos assim, né? E aí, mano, tudo bem? E aí, quarto, não sei o que lá. Outro dia eu estava na oficina do Rodrigo, eu vi um cara falando lá, mas não entendi nada que ele falou. Porque eu vou mandar um não sei o que lá, vou mandar não sei o que lá. Pô, para que falar desse jeito? Nós vivemos no Brasil, aqui tem um português. Linguagem de malandro, acabou, irmãos. Gíria, acabou. Tira teus filhos desse negócio de funk aí. Tira esses filhos que só ficam ouvindo essas baboseiras, essas coisas erradas. Não, mas ele gosta de coisa errada e você concorda? Você está participando do pecado. Ensina ele, fala, isso aí é do capeta. Fala em droga, fala em arma, fala em assassinato, fala em um monte de coisa errada. E estão lá sexo, de pornografia, e estão lá ouvindo. E louvor? Nada. E adoração? Nada. Tem problema, se o teu filho gosta mais dessas músicas e não está ouvindo nem louvor, não canta nenhum louvor, não está com louvor, irmão, você fracassou como pai, você fracassou como mãe cristã. Porque o pai e a mãe cristã são exemplos dentro de casa, e os filhos vão seguir os pais. Não, mas meu filho gosta dessas músicas do mundo. Então, quem é do mundo não é de Deus. E você está falando que mas fazer o quê? Seja pai, seja mãe, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. E se essa criança está desde pequena na igreja, você fracassou como pai, como mãe, como cristão. Porque você não ensinou e não deu exemplo. Eu posso ter certeza que ele aprendeu com você. Porque você também ensina. Porque você também ouve outras coisas, não que eles ouvem. Não, mas eu ouço lá dos anos 80, lá dos anos 70. Amém. Até as músicas eram melhores, né? Mas para eles, essas músicas para eles é tudo fracassado. Eles querem ouvir as de hoje. As de hoje, essas porcarias que existem dentro de casa. E aí, você vai fazer o quê? E você ainda compra o aparelho. Você ainda pagou por aquilo. Você colaborou para aquilo acontecesse. Versículo 5. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, se a gente for unido com o que aconteceu na cruz, por isso que nós estamos hoje participando da Santa Ceia, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então nós seremos salvos. Mais um. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Veja, o nosso velho está crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Tem gente que tem pecado de estimação e é escravo ainda desses pecados. Estou terminando. 2 Coríntios, capítulo 5. A nova criatura não é uma manifestação da carne, mas do nosso espírito que foi vivificado em Cristo. Então, quando eu me tornei uma nova criatura, eu me tornei uma outra pessoa agora. Eu sou diferente. Eu posso ter engordado, não é fisicamente, moralmente, emocionalmente. Eu era uma pessoa difícil de chorar. Não chorava. Acho que eu senti tanta... No hospital eu sentia muita dor, né? Senti muita dor. Eu mandava cortar, sem anestesia. Eu acostumei a sentir dor. Então, eu não conseguia chorar. Para expressar minhas emoções era difícil. Mas depois que eu me converti, eu choro. Até eu assisto o filme, você pode ver, eu estou chorando por causa de filme. Fiquei muito sensível. Mas eu não chorava. Mas a nova criatura agora chora. Por quê? Porque fiquei mais sensível. Mas antes não. Então diz aqui, versículo 2 Coríntios 5, desculpa, acho que é 16. Isso, 16. 5,16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Ou seja, nós não temos que considerar as pessoas pelo princípio humano. É meu pai, é minha mãe, é aquele que não deixa pai, aquele que não deixa mãe, aquele que não deixa filho, aquele que não deixa esposa, por amor a mim não são dignos de serem os meus discípulos. E daí que é teu pai e tua mãe? Infelizmente é assim. Jesus não quis saber. Falou, quem é meu pai, quem é minha mãe? Meu pai e minha mãe são todos... Irmão, lá no céu nós não vamos morar com esse povo. Lá no céu nós vamos estar só com os nossos irmãos que aceitaram Jesus. Para de olhar para essa vida aqui. Para de achar que... Para querer comparar o reino de Deus com essa vida aqui.
Por isso que nós temos só uma missão: levar Jesus para as pessoas. Só. Se não tem Jesus, nós não vamos ver lá na glória. E se eles forem para Jesus e a gente não for, eles também não vão lembrar da gente. Mas nós vamos ver. E lembra da passagem do Lázaro, do rico e do Lázaro? O rico ficava lá, vendo Lázaro, viu lá o seio de Abraão, e ele achava, falou, fala com meus irmãos, meus pais. Né? Ele achava, ele tinha sentimento. Ele sentia, estava sentindo sede, estava sentindo. Então ele ficou sentindo o mal, isso que Jesus quis mostrar para a gente. Fala lá para os irmãos, avisa os meus irmãos para que eles não venham para cá, para que eles se convertam. Então queriam que fosse lá pregar para os irmãos, falou, filho, agora você não pode fazer mais nada. Porque tem muita gente que vai chegar e fala, meu Deus, eu deixei de pregar para meu pai vai vir para esse lugar, meu filho vai vir para esse lugar, minha mãe vai vir para esse lugar, e você não vai poder fazer mais nada. Não adianta acender vela, fazer missa de 7º dia. Tem um padre, que eu gosto muito dele, o padre Zé Maria. Eu gosto dele porque ele é quase crente. Falta pouco. E ele fala, e vocês que ficam fazendo essas missas de 7º dia? O cara roubou, matou, prostituiu, adulterou, e vocês acham que ele vai para o céu? Está perdendo tempo de fazer uma missa de 7º dia para esse povo? Ele fala a verdade. Fala a verdade. Fica aí, o cara foi um traste a vida inteira, e vocês acham, e vai lá encaminhar, fazer extremoção para ver se ele vai para o céu. Não vai nada, o cara não se arrepende. O cara fez um monte de coisa errada. E depois faz missa de 7º dia para ele. Para levar a vida dele para o purgatório, sair do purgatório. Nem sei por que eles fazem isso daí. E paga, né? Irmãos, depois que nós fomos, acabou. Acabou. Você não tem mais o que fazer por quem foi. E você não vai poder mudar a sua situação depois que estiver lá. Colossenses 3, versículo 1. A nova criatura anseia por causas do alto. Por coisas do alto. Irmão, a nossa pessoa nova, ela anseia por coisas de Deus, porque de Deus tem tudo que é de bom. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Procure as coisas espirituais, procure as coisas, oração, procura ler a Bíblia, procura fazer aquilo que Deus quer. A porta vai se abrindo aqui na terra. Tem gente que se preocupa muito com esse mundo aqui, você passa muito tempo perdido neste mundo. Faça as coisas de Deus, irmãos. Faça as coisas de Deus, que Deus realmente quer que você faça. Ele que vai abrir a porta para você. Ele que vai perdoar o seu pecado. É Ele que, talvez você, uma vez, uma obreira amiga minha, a gente era da mesma igreja, ela orava pelo filho, para o filho se converter, orava para o filho se converter, falava de Jesus, ai meu Deus, meu filho vai para o inferno se não aceitar Jesus, ele faz um monte de coisa errada, ai meu Deus, ela era desesperada pelo filho. E obreira. E aí, ela orava, falei, irmã, continua orando por ele, cala a tua boca e continua orando. Porque às vezes a pessoa, ao invés de trazer para Jesus, manda embora, porque fala demais. E ele pegava ônibus para trabalhar. E uns 3 dias na semana, ele ficou lá em São Paulo, quem conhece, ônibus na hora do pico é assim, você não se mexe. Você tirou o pé, você não põe mais. É assim que acontece, no metrô, trem, e o distanciamento lá não funcionou, não tem como. E ele... Todo dia, ele falou, depois contando testemunho, 3 dias em seguida, ele pegava o ônibus, ele ficava preso na catraca. E não ia nem para frente, nem para trás, ele tinha que ficar na catraca. E o cobrador era crente, e o cobrador, 3 dias, De repente, um dia ele chega em casa, a mãe vê, tudo bem, onde você está indo? Estou indo para a igreja. Até pensou que era com ela, falou, não, vou na igreja de um amigo meu, tal, se converteu. Não é do teu jeito. Faça aquilo que Deus quer que você faça, deixa Deus cuidar dos teus filhos, deixa Deus cuidar do seu marido, deixa Deus cuidar das coisas. Não é você que vai convencer, é o Espírito Santo. Deus vai usar pessoas que você nem imagina, vai vir da onde você nem...
nem imagina, vai ser a pessoa que você nem imagina. Eu não parece, mas eu fui o último a me converter na minha família. Meu pai foi o primeiro, eu fui o último. O meu irmão do meio viveu muitos anos na droga, se converteu primeiro que eu, foi para a igreja primeiro que eu. O outro já praticamente nasceu na igreja. Mas eu fui o último, e o que tornou pastor, o único pastor da família sou eu. Não tem mais nenhum. Tinha um aí, mas deserdou. Infelizmente, né? Que nós temos que pregar até o fim, né, irmãos? A iniquidade está ligada ao mundo das trevas. Eu já li aqui, vê o versículo 2, desculpa. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, fique ligado nas coisas de Deus, irmãos. Não fique ligado nas coisas deste mundo. Claro que a gente tem aí política, nós vivemos neste mundo, tem a saúde, tem vírus e tal. Tudo bem, vamos orar, temos que orar por todos eles, mas não fica ligado nisso não, fica ligado nas coisas de Deus. Você não vai conseguir mudar as coisas sozinho, você tem que mudar as coisas que estão ao seu redor. A iniquidade está ligada ao mundo das trevas que domina este mundo. A tentação vem para fazermos pecar e continuarmos aprisionados no sofrimento que esse mundo causa. Tiago, capítulo 1, 14, diz o seguinte: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera o quê? Morte. Você tem fraquezas. A nossa fraqueza são as iniquidades que estão dentro de nós. O diabo vai atacar a tua fraqueza. E vai te tentar, vai te tentar, vai te tentar, até você pecar. Você pecando, gera em você o quê? A morte. A morte o que é? Doença, enfermidade, maldição e a falta, e não a salvação. Então, o diabo está nos tentando, tentou Jesus, irmão, não vai tentar a gente. Mas como que Jesus resistiu? Está escrito. E por isso que os filhos dos crentes, os crentes, estão vivendo no mundo dentro da igreja e continuam sofrendo. Para terminar, Êxodo 20, versículo 5. Não se encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Irmãos, a tentação dos teus filhos, o problema dos teus filhos, porque você não lidou com a sua tentação. Você deixou a tua iniquidade manifestar e os teus filhos sofrem, eles receberam essa iniquidade. E agora eles estão sendo tentados, só que eles são mais fracos que você. Mas o que você vai fazer? Vai se desesperar? E agora? Quem poderá? Irmão, continue orando, continue confiando em Deus. Deus vai fazer aquilo que é o melhor. Deus não vai abandonar você. Continue crendo em Deus, porque tem coisas que você não vai poder mudar, só Deus vai mudar. Não fique se culpando pelo passado, que você é culpado, porque você deveria ser mais santo, você poderia dar mais... Sim, poderia, todo mundo erra. Pecado da ignorância, a gente não era ainda convertido como deveria, mas saiba que Deus muda as coisas, Deus faz milagres, Deus muda a tua casa, Deus muda o seu corpo, Deus muda a sua vida, Deus muda tudo, num piscar de olhos. Cabe a você continuar confiando, adorando, louvando, falando dEle, buscando Ele, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aplauda o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Tua palavra. Agradecemos por tudo que o Senhor fez e está fazendo em nossas vidas. O pecado e a iniquidade tem sido, meu Pai, a destruição da humanidade. E a Tua palavra diz que essa iniquidade está multiplicando porque o amor ao Senhor está diminuindo. O amor à palavra, a obediência à palavra tem diminuído.
e a iniquidade tem crescido. E a iniquidade gera o pecado, e o pecado traz a morte. Senhor, nós vamos participar do Teu corpo e do Teu sangue neste domingo, nesta manhã, e pedimos, Senhor, o perdão, Pai. Pecado que talvez estamos conscientemente, mas a partir de agora nós queremos mudar, Pai. Nós queremos deixar esse mundo, Pai, e olhar para as coisas do alto. Esse mundo só traz sofrimento, preocupação, mentiras. Esse mundo é muito maldoso com a gente, mas o Seu reino não. O Seu reino é luz, paz, alegria, prosperidade, saúde, o melhor. Se deres ouvido, comereis o melhor dessa terra. Senhor, nos guarde nesses dias maus. E todas as vezes que nós somos tentados, que o Senhor nos dê o discernimento e que façamos como Jesus Cristo fez. Está escrito. Eu não vou fazer isso porque está escrito. Eu não vou tomar essa atitude porque está escrito. Por mais que seja tentador, por mais que seja prazeroso, eu vou ficar com a palavra de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Aqueles que me honram, eu os honrarei. Senhor, que nesta manhã nós possamos convergir mais um pouco o nosso espírito, a nossa alma ao Senhor. E que possamos viver uma vida digna conforme a Tua palavra. E que não tenhamos nenhuma desculpa para encobrir os nossos pecados. Que não tenhamos nenhuma justificativa para os nossos pecados. Que possamos realmente obedecer. Porque a Tua palavra diz, melhor é obedecer do que sacrificar. O Senhor não tem prazer em sacrifícios. Deus tem prazer na obediência. Pai, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito e tem nos dado. Mesmo nós não sendo ainda como o Senhor gostaria, mas nós estamos buscando, Pai. Nos ajude, nos fortaleça. Todos aqueles que estão agora orando comigo, que o Espírito Santo possa se unir com o Teu Espírito, te fortalecendo, te iluminando, te direcionando pelo único e verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Pai, eu os abençoo para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.